Últimas notícias do São Paulo, vou te contar as chances de Marcos Antônio ser convocado para a seleção brasileira. Te contar Rafael Tolói e Mailton, será que eles já podem estrear no domingo? Bora trazer detalhes também sobre Adonis Frias, que é um zagueiro que o pessoal tem comentado bastante, o São Paulo chegou a procurar, mas bora trazer alguns detalhes importantes. E uma dúvida para domingo, será que o Lucas Moura pode ser titular? São Paulo vive a expectativa de Rafael Tolói e Mailton serem registrados no BID nesta sexta-feira para ambos estarem disponíveis para o confronto contra o Atlético Mineiro. Uma informação que a gente já tem falado há um bom tempo, e aí nesta sexta-feira a gente consegue a confirmação mais uma vez de todas as partes envolvidas de que há um otimismo muito grande para que os dois reforços do São Paulo sejam registrados até o fim desta sexta-feira. Até no momento da gravação deste vídeo, os dois já podem estar registrados e aí já poderem fazer as suas estreias com o São Paulo. O Rafael Tolói, desde domingo, trabalhou normalmente com o grupo e, obviamente, ele ainda não está 100% fisicamente, mas já está o suficiente ali para jogar alguns minutos, pelo menos, com a camisa do São Paulo. A tendência dele ficar no banco de reservas contra o Atlético Mineiro. O Hernan Crespo deve mandar uma equipe principal para esse confronto, tá? Não deve poupar atletas, deve mandar aquilo que ele tem de melhor. É óbvio, se tiver um ou outro com desgaste mais forte, alguma coisa, pode sair. Mas a ideia é, quem tá liberado, quem tá disponível pro jogo, quem tem condições de jogo, vai pro jogo. E o Rafael Tolói deve ficar no banco. O Mailton também, ele treinou com o grupo nesta sexta-feira, treinou normalmente, tá bem adaptado, tá bem fisicamente, ele já vinha jogando na Chapecoense, resta realmente só o bid. Então, se até o fim dessa sexta-feira, Mailton e Rafael Tolói estiverem no bid, no boletim informativo diário da CBF, se a documentação for tudo regularizado até lá, os dois estarão pelo menos no banco de reservas para enfrentar o Atlético Mineiro. Qual que é a sua expectativa para esses dois reforços? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Aproveite para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo. Além de vídeos exclusivos, aqui mesmo no canal do YouTube, tem as participações nas lives de pré e pós-jogo e também o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca uma ideia bem legal e traz vários bastidores, a gente conversa bastante sobre as informações do Tricolor Paulista. Tô te aguardando, estou te esperando, se torne membro aqui do nosso canal. Bora continuar trazendo mais informações sobre o Tricolor Paulista. Marcos Antônio tem boas possibilidades de ser convocado e ser uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti para o confronto, para os próximos dois confrontos da seleção brasileira contra Chile e Bolívia, respectivamente. A próxima convocação acontece nesta segunda-feira, onde o Carlo Ancelotti deve convocar ali uma lista vasta de alguns atletas para estarem disponíveis para esses dois confrontos. Segundo o Pedro Ivo, lá da ESPN, que é um jornalista que tem uma boa entrada lá na seleção brasileira, ele trouxe vários bastidores, falou que o Neymar ainda é uma dúvida, falou também que o Luiz Henrique, que era convocado antes e que hoje está no Zenit, vai ser convocado. Ele deu várias informações e pistas sobre o que deve aparecer nessa convocação aí do Carlo Ancelotti. E uma dessas informações é justamente de que o Ancelotti gostou do que viu do Marcos Antônio e a tendência é dele ser chamado para a seleção brasileira na próxima segunda-feira. E aí vamos aguardar aí para ver essa expectativa, né? Lembrando que provavelmente o São Paulo já deve ter Bobadilla e Ferraresi convocados, o Gonzalo Tapia foi convocado para a seleção chilena e também agora pode ter o Marcos Antônio. Então, 3 titulares e peças importantes aí do esquema do técnico Hernan Crespo podem estar entre os relacionados para as disputas das rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí vamos saber do Marcos Antônio na próxima segunda-feira se de fato ele vai estar entre os convocados e se depois estar entre os convocados, se ele vai ter algum tipo de oportunidade aí para se valorizar com a camisa da seleção brasileira. Você acha que o Marcos Antônio merece essa convocação para a seleção brasileira? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Tem jogado muita bola, para mim tem sido o principal alicerce desse esquema do técnico Hernan Crespo. Se o Marcos Antônio tá bem, as coisas acontecem dentro do São Paulo, então é um jogador que tem jogado muita bola e os 25 milhões que o São Paulo ainda vai pagar por ele serão muito bem pagos. Gosto muito do Marcos Antônio. Bora continuar trazendo ainda mais informações sobre o nosso Tricolor Paulista. Adonis Frias, zagueiro do Leão, poderia ter pintado no São Paulo, ou melhor, poderia não, era mais difícil. Bora explicar um pouquinho desses bastidores?
Quando o Crespo chega e há necessidade de um zagueiro, né, vários torcedores começaram a pintar, a especular, a falar sobre, pô, o Adonis Frias, o Adonis Frias, o Adonis Frias. Para quem não se recorda ou não lembra um pouquinho, o Adonis Frias ele chegou a negociar uma vinda ao São Paulo em 2021 com a indicação do próprio técnico Hernan Crespo, que tinha trabalhado com o atleta no Defensa e Justiça. Ele tinha sido campeão da Copa Sul-Americana sob o comando do técnico Hernan Crespo e era titular absoluto daquele time do Defensa e Justiça. E aí depois ele acabou perambulando aí pelo futebol, mas ele sempre foi tratado como um bom zagueiro, um zagueiro até confiável. E aí o São Paulo, né, sabendo que o Crespo gosta do zagueiro, fez realmente um contato para entender mais detalhes da situação do atleta. O São Paulo acreditava que poderia ali conseguir algum tipo de negociação com o León, até porque o Adonis Frias ele tem contrato com o León do México, que é o atual clube dele, só até dezembro. Então o São Paulo poderia assinar um pré-contrato, então o atleta poderia sair de graça. Então o São Paulo, pô, acho que a gente pode conversar aqui por uma liberação. Só que o Leão tá pedindo uma compensação financeira. E aí, meu amigo, quando tem compensação financeira, a gente já sabe que o São Paulo não vai fazer nenhum tipo de investimento. Então aí o São Paulo tentou até entender alguns cenários ali, mas no fim das contas o Leão realmente quis a compensação financeira e o negócio acabou não rolando, e aí o São Paulo começou, né, aí atrás de Juan Tressoldi, de outros nomes, e aí acabou no fim das contas fechando com Rafael Toló. Então o São Paulo não vai buscar um novo zagueiro, nem um zagueiro canhoto, o São Paulo não vai mais buscar nenhum atleta para o seu sistema defensivo nessa janela de transferências. E aí vai uma complementação, o Adonis Frias está negociando com o Santos. Ele teria sido uma das indicações do Jorge Sampaoli, quando ele ainda estava negociando ali. Depois que não deram certo as negociações de Santos e Sampaoli, o Adonis Frias continuou negociando com o Santos e é possível que ele acabe pintando no Santos aí nos próximos dias. O Santos também fez uma proposta com uma pequena compensação financeira para liberação imediata. O Leão está pedindo mais grana do que o Santos ofertou e aí a tendência é do Santos fazer uma nova proposta e pode acontecer aí essa chegada do Adonis Frias. Ah, Alex, será, pô, é um zagueiro bom, será que o São Paulo não poderia assinar um pré-contrato para ter em 2026? O São Paulo não quer atropelar o planejamento de 2026 na visão da diretoria, quer aguardar, na mesma situação do Paul Fernandes, vocês vão lembrar. O Fortaleza acabou assinando um pré-contrato com o Paul Fernandes. O São Paulo não quis esse tipo de modelo de negócio. Queria o jogador para aquele momento, não queria antecipar o planejamento do próximo ano, e é um cenário parecido agora com o Adonis Frias, tá? Você acha que é a melhor decisão? Quero saber muito aqui a sua opinião nos comentários. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam no domingo. Você quer assistir essa partida ao vivo de graça para você? Aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sports, o aplicativo mais completo hoje no futebol, que além das partidas ao vivo, e não tem só o São Paulo, tá? Tem várias competições rolando, o mundo da bola lá na Europa voltou, e você vai poder assistir todos os jogos de graça, além de notícias, estatísticas, comunidade. É um aplicativo bem completinho para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol. O link tá aqui embaixo na descrição, você vai gostar bastante. Bora fechar o vídeo de hoje? Lucas Moura ou Rodriguinho pode ter uma alteração no time titular para enfrentar o Atlético Mineiro e os dois acabam surgindo como dúvidas. Desde a preparação do confronto para o Atlético Nacional, o técnico Hernan Crespo já estava testando as duas possibilidades e na partida contra o Atlético Nacional também acabou, aliás, na partida também contra o Sport, né? Ele acabou alternando os dois ali. Começou com o Rodriguinho e depois entrou o Lucas Moura, então é uma dúvida que ele tem realmente para esse confronto contra o Atlético Mineiro. A expectativa é do técnico Hernan Crespo colocar aquilo que ele tem de melhor para enfrentar o Atlético Mineiro. A expectativa é óbvio, né? Até lá todos os atletas serão analisados para ver se tem alguém com desgaste, para ver se alguém tem algum problema físico. Se tudo correr bem, a expectativa é daquela base que enfrentou o Atlético Nacional na terça-feira também entre em campo para enfrentar o Atlético Mineiro. Como tem a data FIFA, ainda que alguns jogadores terão descanso, e como o São Paulo não vai ter jogo no meio de semana, o São Paulo joga neste domingo e depois joga só no sábado, o Crespo entende que dá para ir com força máxima nos dois jogos, até porque o São Paulo leva com muita importância essa etapa do Campeonato Brasileiro, porque o objetivo do São Paulo é, quem sabe, nesses dois próximos jogos, ir para a data FIFA entrando no G4. É difícil, tudo bem, né? Acho que são 4 pontos de diferença para o Bahia, mas o São Paulo quer pelo menos diminuir essa diferença para o Bahia, para quem sabe já chegar ali no G4 ou ficar bem próximo ali dessa colocação. Então a expectativa é de um time principal e aí fica a dúvida entre Lucas Moura e Rodriguinho quem pode acabar pintando como titular na partida do Atlético Mineiro. Vou dar a minha opinião.
Acho que até, como o próprio técnico Hernan Crespo falou, nenhum jogador joga com nome, com nacionalidade e tudo. Torço muito e acredito que o Lucas vai ser muito importante ainda para essa temporada, mas ainda eu não acho que ele tenha feito, entre aspas, por merecer essa vaga como titular. Acho que tem que entrar melhor, tem que jogar bem, tem que começar a entrar e ser decisivo como foi contra o Sport, contra o Atlético Nacional. Não acho que ele foi tão bem assim. Acho que ainda carece um pouco de ritmo de jogo e o Rodriguinho tem voado. O Rodriguinho tem sido uma das gratas surpresas com o técnico Hernan Crespo. Hoje, para o confronto de domingo, por uma questão de merecimento, pelo que tem acontecido na era Crespo, sem nome, sem nada, acho que o Rodriguinho deveria ser titular, mas é só a minha opinião, o técnico Hernan Crespo que vai decidir, e eu quero também saber o seu palpite aí para essa escalação. Você iria de Rodriguinho ou de Lucas Moura? Deixa aí nos comentários, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, seu hype. Mais tarde, a partir das 6h30, estarei ao vivo no canal dos Três Zagueiros pra gente repercutir bastante tudo dessa semana do São Paulo. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!